Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos dar início à nossa 106ª aula online da nossa escola bíblica. Que maravilha! Fico muito feliz de estarmos atingindo este patamar de aulas. Tem aumentado a cada dia mais visualizações, comentários, então continue assim. Curta, compartilhe, comente, para que nós possamos saber se você está gostando ou não das nossas aulas. Nós estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, Paulo está escrevendo, respondendo uma carta que veio da igreja de Corinto. Paulo está sanando as dúvidas deles. Então, ele fala sobre várias coisas. A aula passada, Paulo falou sobre conforto, sobre alívio. Paulo fala na sua sinceridade, do nosso testemunho, sobre Cristo. Então, tudo isso é muito importante para a nossa vida também, hoje, aqui nesse mundo em que nós vivemos, principalmente, Muito complicado, muito difícil, as pessoas não querem compromisso com o Senhor, querem a bênção, mas não querem o compromisso. Então, abra aí a sua Bíblia Sagrada, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 15. Vamos ler o 15 e o 16. Paulo vai explicar a sua demora de ir até Corinto. Então, Paulo diz: com esta confiança, resolvi ir primeiro, encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, para ser encaminhado por vós para a Judeia. Então, Paulo tem um plano. Está ali em 1 Coríntios 16, 5, Paulo promete visitar os coríntios, mas ele apresenta um plano com 2 encontros, um antes e outro depois de passar pela Macedônia. Então, o outro de passar pela Macedônia, sendo encaminhado por eles dali para a Judeia, com as doações arrecadadas pelos irmãos de Jerusalém. 17 e 18, ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Paulo tinha um plano e mudou. Paulo trata isso respondendo aos questionamentos deles. A criticavam como instável. Fala de alguém que mudava de planos levianamente, segundo a carne. Nossa palavra só pode mudar de acordo com os planos de Deus. Nós aprendemos que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Somente se for da vontade de Deus, ela vai ser mudada. Paulo continua falando, 19 e 20, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Paulo cita aqui os que são os primeiros, a levar o evangelho à igreja de Corinto. Não tinha o porquê de ser instável. Levaram o evangelho puro. Então, eles conheciam bem Paulo. Paulo detalha o começo foi o sim de Deus. O amém é sim, assim seja. Então, Paulo espera uma concordância da parte deles. No verso 21, 22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração.
Então, Paulo demonstra que seus planos eram confirmados e na direção de Deus. Cristo, o centro do Evangelho, e a unção representa a aprovação de Deus para realizar aquela missão. Então, quando ele diz selou, é usado para dar autenticidade a uma carta, demonstra verdade. E penhor é a garantia, né? Aquela penhora, é o aval. Então, os seus planos não eram levianos. É isso que Paulo está tentando explicar para os coríntios, para que eles entendam isso. Verso 23 e 24, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornarei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então, Paulo faz um tipo de juramento para os que o criticavam. Alguma providência disciplinar? Possível que ele se segue nessa viagem para dar tempo aos coríntios demonstrarem junto de arrependimento no que já escreveu para eles. Por isso, poupá-los. Então, Paulo já escreveu outras coisas. Eles querem que eles tenham uma atitude sobre o que foi falado, sobre o que foi escrito, né? Então, ele diz, eu vou poupá-los, né? Vou dar tempo a vocês. Então, Paulo não queria ser visto como um tirano. Então, não precisavam da sua presença para que eles mesmos se disciplinassem e fizessem o que era correto. Afinal de contas, eles conheciam a palavra porque Paulo, Silvano, Timóteo já tinham ensinado a eles. Agora nós vamos para o capítulo 2, verso 1 e 2. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Olha, quando foi que Paulo se encontrou com eles em tristeza? Lá em 1 Coríntios 16, 5 a 7, abra e leia lá, Paulo pretendia visitá-los depois de passar pela Macedônia, mas mudou os planos para visitar os coríntios primeiro e depois ir para a Macedônia, aí ele voltaria para Corinto. Então, tudo indica que Paulo fez a primeira visita que estava nos seus planos, mas foi em tristeza dolorosa. Paulo tinha o desejo de visitar a igreja, já estava fundada e queria fazer uma segunda visita. Nessa explicação, parece que Paulo cancela essa visita, essa segunda visita, por conta da primeira, visita difícil. Então, não quer ir visitá-los na mesma tristeza. E no lugar dessa segunda visita, Paulo vai enviar uma carta chamada a Carta Severa. Uma carta instruindo aos coríntios por conta da primeira visita. Paulo vai mudando os planos de acordo com os acontecimentos. A ideia de aquele é quem trouxe todo o problema, a tristeza de Paulo, e para a igreja, e quer que a igreja a discipline e fosse transformada. Isso alegrará a Paulo, o que será transformado após a repreensão, quando se retratar, e isso não seria fácil. Então, vamos entender aqui uma coisa. Nós temos aqui 3 visitas e 4 cartas a Corinto. Visitas. Primeiro, quando foi fundada a igreja. Segundo, a visita penosa em tristeza. E a visita depois de enviar a segunda carta. Então, as cartas são a carta anterior, essa carta não existe mais, a 1 Corinto, a carta severa, que vai ser mencionada mais adiante, e a segunda carta aos Coríntios. Então, muitas coisas que Paulo trata aqui na segunda carta aos Coríntios é o resultado da carta severa, para resolver assuntos da visita penosa. Essa carta não existe mais.
Não sabemos o seu teor, mas é considerado uma carta dura do apóstolo Paulo e que depois dela houveram mudanças. Nós temos menção na segunda carta do apóstolo Paulo, essa que nós estamos estudando agora, sobre essa carta severa. Então, algumas coisas nós conseguimos ter ideia do que estava acontecendo, outras não. Apenas o comentário do apóstolo Paulo a respeito. Verso 3 e 4. E isto escrevi, para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, ele escreveu na carta severa e quer que o problema seja resolvido para ele poder ir. E a igreja iria se alegrar com essa correção. Então, a carta é dura, com lágrimas, mas para demonstrar que a orientação deveria ser feita e era um ato de amor. Paulo demonstra amor para com a igreja, já para ser curada e transformada. Agora, o penitente deve ser readmitido na igreja. Olha o que Paulo vai falar. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 e 6. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. Então alguém, uma pessoa, causou tristeza não só a Paulo, mas a toda a igreja. Não era então uma causa pessoal, somente dele. Nessa carta de 2 Coríntios, Paulo já tem a resposta de que a igreja acatou o que foi escrito na carta severa. Olha que interessante. O objetivo não era que a pessoa fosse banida da igreja, mas o que indica é que ela se arrependeu e isso bastava. 7 e 8, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, aqui indica que a pessoa se arrependeu, né? Perdoar e confortar faz parte do cuidado da igreja. Para com aquele que se arrepende, é necessário restauração, né? Tem pessoas que não querem se arrepender. Então, fica muito difícil para a igreja poder ali acolhê-lo, né? Mas nós tentamos o tempo todo, né, que nos for dada essa oportunidade. Então, do 9 a 11, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também o perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, Paulo faz aqui a menção da carta severa, que nos mostra que ele cobrou a obediência deles e assim o fizeram. E também perdoou. E esse acontecimento deve ter sido algum ataque a Paulo, porque ele também perdoou. Algo contra ele. Então, ele não guarda rancor mais. Quando não existe perdão da pessoa e da igreja, é uma vitória para o diabo. Mas, quando a igreja aplica disciplina, a pessoa se arrepende, é restaurada na igreja, é derrota para o diabo, né? Nós precisamos ajudar. Agora, a intranquilidade de Paulo, não encontrando Tito. Verso 12, 13, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor,
Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Porque Paulo não teve paz por não encontrar Tito? Troade é mencionada em Atos 16:9. Paulo teve uma visão de um varão macedônio, onde ele deveria ir para lá. Então, o motivo de sair de Troade e ir para a Macedônia. E o segundo motivo foi Tito, que levou a carta severa para Corinto. E Paulo esperava encontrar Tito em Troade, com notícias, de como a igreja recebeu a carta severa. E agora, por não encontrar Tito, e com a visão que teve, do macedônio, que estava ali chamando por ele, vemos que Paulo deveria seguir para a Macedônia e não ficar em Troade, com o objetivo de logo encontrar Tito, ter notícias, e ir para visitar os coríntios. Então, Paulo tinha todo um esquema montado, uma estrutura para poder voltar a Corinto. Em Gálatas 2, verso 1 a 3, faz a menção de Tito, companheiro de Paulo. E Paulo ainda está detalhando a demora em ir a Corinto. Agora, a vitória de Cristo no ministério apostólico. Existia muita oposição e Paulo tinha que deixar claro que Cristo sempre seria vitorioso. Então, não importa qual seja a luta. Se você está com Cristo, você vai ser mais do que vencedor todas as vezes. Pode lutar muito, pode ter muita aflição, muita tribulação, mas a vitória é sua em nome de Jesus, porque Jesus está com você. Não por sua causa, mas por causa de Jesus. 2 Coríntios 2, 14 e 15, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós nos que são salvos, como nos que se perdeu. Olha, apesar de haver mudanças de planos, essa intranquilidade, sempre Cristo vai triunfar, porque ele está na direção da igreja. Quando o exército vencia, ele caminhava triunfante no meio dos inimigos e queimava o incenso aos seus deuses e simbolizava o tipo de fragrância da vitória. Era cheiro que, quando os soldados sentiam, representava a sua vitória. Por isso, Paulo fala de Cristo vitorioso, triunfando em todo lugar, trazendo a essa fragrância que demonstra a sua vitória. Então, nós somos o troféu da vitória de Cristo sobre o maligno. Salvos são os vitoriosos da batalha. Os que se perdem são os derrotados. 16, 17. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. Então, Paulo mostra que não somos dignos de receber essas grandes vitórias. As recebemos pela graça capacitadora de Deus. Aquilo que estão pregando para os coríntios não é compra e venda, mas é algo que se faz na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, e a vitória do ministério apostólico é o troféu, é a salvação de todos eles. A excelência do ministério da nova aliança. Agora Paulo vai mostrar que esse ministério é excelente
apesar dos problemas. Capítulo 3, verso 1 e 2. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Paulo trata de uma nova questão aqui. Paulo não trouxe para esta igreja uma carta de recomendação. Paulo não é contra a carta, mas e ele? Os fundadores da igreja precisariam? Sem fundamento, vocês são resultados do nosso trabalho. Então, sem esta carta de recomendação, alguém deveria estar falando isso, né? Paulo está respondendo, não se esqueça disso. Alguém deveria estar perguntando a respeito disso. Agora, verso 3 e 4. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, vocês são a carta produzida pelo nosso ministério. A confiança é de que seu trabalho vem de Cristo. O próprio Deus escreveu a carta apresentando Paulo pelos testemunhos, pelo fruto que ali ele tem dado, né? Então ele fala, o próprio Deus escreveu a minha carta. Versos 5 e 6, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não pensem, Paulo diz, que seja algo da nossa própria capacidade humana. Não vem deles próprios, mas vem de Deus, que nos habitou e para a nova aliança no sangue. A letra, ele se refere à lei, né? Não é o escrito de Moisés, não tem capacidade de trazer vida. Não porque é ruim, mas porque nós não conseguimos segui-la 100%. Nós falamos sempre isso, quando falamos de lei, para sermos salvos. Então, quando alguém quebra a lei, ganha a morte, ganha a condenação. E na nova aliança, o foco é a salvação pela fé. E o Espírito Santo quem traz o arrependimento, o perdão e a justificação. Então, mesmo que nós pequemos, nós não somos condenados, porque nós vamos pecar, mas esse mesmo Espírito Santo, ele vai nos trazer arrependimento, perdão e justificação. Versos 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Então, Paulo começa a fazer uma comparativa da nova com a velha aliança. Paulo fala com judeus que estavam exaltando a lei, e eles estavam se esquecendo de viver a nova aliança. Então, o ministério da morte, a lei que não traz vida, em si era boa, mas o resultado trazia condenação. Nós vemos em Êxodo 34, de 29 a 32. Letras em pedras, desvanecente, perdendo o brilho com o tempo, vai gastando. Em Êxodo 34, fala de Moisés com os 10 mandamentos. A glória de Deus brilhava sobre seu rosto,
Se foi assim glorioso, imagine o ministério do Espírito Santo, onde o próprio Deus desce ao mundo para trazer a sua mensagem. Olha que coisa tremenda. Verso 9 e 10, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante de tal sobreexcelente glória. Então, o ministério da condenação, Paulo fala do efeito da lei, que é boa, provoca condenação porque as pessoas quebram a lei. O ministério da justiça é o efeito da ação de Deus, que é a justificação. Deus nos torna justos. Então, Paulo demonstra que esse primeiro ministério, diante do segundo, não sobressaía. Paulo não está amaldiçoando no Antigo Testamento. Ele quer dizer que cada momento teve seu momento. Mas agora, através da fé, somos alcançados por Deus, justificados, sem precisar de obras. Mas devemos fazer boas obras e não são necessárias para a salvação. Mas sim, após a salvação, são frutos de um coração que serve a Deus. Verso 11, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Então, Paulo fala do rosto de Moisés, que o brilho foi saindo, foi algo grandioso. A glória de Cristo não desaparece, fica maior. Então, ela é superior. Amém? Vamos parar por aqui hoje, vamos encerrar a nossa escola bíblica. Espero que você tenha um excelente domingo com a sua família reunida, um excelente domingo com Jesus fazendo parte de tudo isso. Amém? Então, que você aproveite bastante seu dia na presença de Jesus, continue aí, um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.